Salve, salve, salve. Cindy, seja bem-vinda, querida. Quem é você, W? Se identifique. Mistério. Gente, já vamos começar. Dá só um minutinho para a galera chegar. São 6 E horas logo ainda, menos a gente dá início para este assunto bombástico a respeito dos prazeres e como a gente se relaciona com eles. Cindy escreveu, boa tarde, estou no caminho de casa, já abre a câmera. Beleza, Cindy, combinado. Oi, Liz. Liz está entrando, acho que ela ainda está sem áudio. É verdade. Conectando o áudio. Agora acho que entrou. Salve, Liz, seja bem-vinda. Liz. Olá. Gente, sério, quem tá com o perfil escrito W, eu fiquei super curioso para saber quem é. Se identifique, por favor. Mistério, hein? Mistério total. Pessoal que está chegando. Alguém aqui tá vindo pela primeira vez nesse nosso encontro de sexta-feira? Por acaso? Ou todos que estão aqui já vieram alguma outra vez? Compartilhem aqui comigo. Pode escrever no chat se quiserem, ou se quiser abrir a câmera, abrir o áudio à vontade também. Liz já veio, Camila também já veio, massa. Cindy já é super frequentadora, Bárbara também. Boa tarde, Natália, seja bem-vinda. Vamos dar mais um minutinho? A gente começa às 6h05, pode ser? Vamos. Nossa. Oi, boa tarde. Desculpa, eu estava conseguindo conectar aqui, André. Imagina, Natália, seja bem-vinda. Tudo bem, você? Tudo bom. Tu já veio alguma outra vez aqui nesse nosso encontro de sexta-feira ou é a tua primeira vez? Sexta-feira, a primeira vez. Tá bom, massa. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Feliz de você estar aqui com a gente. Eu fiz o sabá com você. Ah, tu estava no Sabá. Qual deles você estava? Eu estava lá no Goa. Agora. Tu estava agora lá no... A Paty também estava aqui em São Paulo, né? É. No de Betânia. Legal. Na verdade, meu nome é Cláudia, viu? É que Natália é minha filha, tá no nome dela. Ah, tá, ok. Então tá bom, massa. E como tá reverberando aí aquele Sabá de Beltane? Ah, tá ótimo. Tá Eu massa? acho que foi bem legal, bem significativo, assim. Tá bom, massa. Agora eu quero experimentar essa aula. Maravilha, temos muito para conversar. Gente, 6h06, bora lá? Dé, Oi. eu lembrei hoje do sabá porque eu estava comendo manga e o André sabe como eu sou comendo frutas, né? Eu sou tipo a pessoa que faz amor com a fruta, assim. E eu comendo manga hoje estava tão gostosa, eu lembrei do... Aí sabe o que eu faço agora? Sabe uma coisa que reverberou? Na hora de eu dar sachê para os meus 6 gatos, eu coloco o sachê para eles, aí eu falo, vai todo mundo comer junto, aproveita para ir salivando. Aí meu sobrinho fica assim. Eles não estão entendendo, eu falo, estão sim. Tá?
É muito doido aquilo, muito doido. Gente, bora lá, então. Bom, tem mais uma pessoa chegando. Deixa só o áudio dela pegar aqui. Benoni. Nossa integrante, pensando em pessoa misteriosa, W, segue aí. W segue Segue no sem se mistério. identificar. Segue sem se identificar. Pessoal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Para quem está vindo pela primeira vez, esse é o nosso encontro de sexta-feira. Ele acontece todas as sextas-feiras, às 18 horas. Um encontro da nossa comunidade chamada Tantrika Flow. E toda semana a gente traz um assunto novo para compartilhar com vocês, dos mais variados, né? Dentro dessa abordagem aí de autoconhecimento, envolvendo sexualidade, yoga, tantra, ayurveda e derivados. Então, saibam que isso faz parte de um movimento coletivo, né? Que não sou só eu, são vários outros professores, e toda semana a gente vem aqui com um assunto massa para compartilhar com vocês, gratuito, é só colar, chamar quem quiser. Então, fico muito feliz de ver algumas pessoas aqui vindo pela segunda vez ou terceira vez, vindo, enfim, mais de uma vez. E espero ver vocês mais outras vezes e que o nosso encontro seja muito significativo para cada uma de vocês que se interessaram por esse tema que a gente está trazendo aqui nesse encontro de hoje. Trago aqui convidadas muito, muito, extremamente especiais, que são, assim, mulheres incríveis que eu tenho como irmãs de jornada, que é a Paty Flor e a Mel, que estão aqui junto com a gente. E daqui a pouco vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre elas. Bom, o assunto de hoje é os impactos da repressão do prazer. E temos muito que falar sobre tudo isso. Certo? Então, eu quero passar a bola para a Paty, para a Mel, se vocês quiserem só trazer uma palhinha sobre vocês, dar um oi, o que vocês fazem. Dá um salve aí só para a galera conhecer vocês e a gente já começa a falar mais sobre tudo isso. Bom, oi pessoal, eu sou a Mel, estou aqui em Floripa nesse momento, sou de São Paulo, eu sou mãe da Maitê, que tem 5 anos, sou terapeuta integrativa, estou num caminho de autoconhecimento já faz bastante tempo, já mais de 15 anos, trabalho também com comunicação autêntica, estou no caminho da pesquisa da sexualidade xamânica. E aí esse tema é um tema que me convoca um monte de reflexão. Estou muito feliz de estar aqui com o André e com a Paty para a gente falar sobre isso, porque é uma pesquisa séria e profunda que eu levo na minha vida diária. Então, temos muito para falar e contribuir aí com esse tema. E entre outras coisas que eu também faço, gente, aqui é só um resuminho, assim, né? Sou também especialista em cortar cabelo, estou fazendo uma formação com o André e com a Paty em dança terapia, então são várias também, enfim, é um leque bem grande das minhas artes, servires e do que também me dá prazer em existir aqui nessa terra. Passar a bola. Maravilhosa. Primeiro eu quero agradecer, Dé, pela nossa parceria, né, aqui. O assunto que a gente vai trazer, com certeza, na minha vida pessoal, o André e a Melissa são as pessoas que mais trocam, né, sobre isso, assim, nós somos realmente muito parceiros nesse assunto, né, e é curioso porque eu conheci o André na dança, né, há não sei quantos anos atrás aí, sei lá, 6, 5, não importa, e aí eu lembro que naquele momento da dança foi quando o tema sexualidade, que já era tão forte, para mim ele fez buf. Então a gente se acompanha nesse tempo de forma que a ressignificação, né, foi acontecendo assim, dessa toda desconstrução do tema, né?
Eu estou em São Paulo nesse momento, estou nômade há alguns anos, fico transitando entre o Brasil e o Egito, conduzo jornadas iniciáticas no Egito e trabalho, enfim, com algumas terapias também, né? A gente faz um monte de coisa que ama, né? Trabalho com tarô, com astrologia. E no campo da sexualidade, todos os meus trabalhos, assim, desde a cura quântica, né, e depois quando eu fui indo para todos os outros, tudo chegava a temas de sexualidade. Então, todo mundo que eu ia atender chegava a questões de sexualidade das mais variadas possíveis, né? E aí a dança trouxe isso, eu falei, bom, vamos dar atenção para isso. Então, há alguns anos tenho me entregado cada vez mais nessas pesquisas pessoais que eu digo é tanto sozinha como com parceiros, né, parceiras e nos trabalhos também. E sem dúvida, eu acho que é o tema mais potente que a gente tem enquanto humanidade, é o tema mais potente que a gente tem enquanto formação pessoal, né, e de autoapropriação. Então, a gente já estava querendo há algum tempo, né, se encontrar aqui, eu estou feliz, assim, que a gente está aqui agora, desfrutem. É um espaço, antes que nada, né, muito seguro e acolhedor e confortável para a gente poder falar disso, né? Então, é isso. Arrou demais. Gente, só uma gratidão especial para a Aline, que está ali, que acabou de cair. Eu falei o nome dela, caiu. Oh, meu Deus, vou esperar ela voltar para falar de novo. Gente, quem está aqui assistindo a gente com as câmeras desligadas, se for possível vocês abrirem a câmera, é sempre muito mais próximo, né, desse aconchego de a gente pelo menos estar vendo o rosto de cada um. Então, se for possível de vocês abrirem a câmera, eu faço esse convite para vocês abrirem, só para a gente poder pelo menos se ver. Se você estiver aí, sei lá, lavando louça, não tem problema nenhum. Não fique com vergonha, tá tudo certo. Só realmente para a gente trazer um pouco, o máximo que a gente puder de proximidade, como se a gente estivesse num encontro presencial, né? Então, isso é bem massa, tá bom? Se for possível, abrir a câmera, super agradeço. Mas, bom, vamos lá. Entrando no nosso assunto realmente, eu gostaria de começar, primeiro, abrindo esse campo para as pessoas que estão aqui poderem compartilhar um pouquinho do que vocês gostariam de escutar quando a gente fala sobre esse assunto, né? Os impactos da repressão a respeito do prazer. Quais são, talvez, os assuntos, as dúvidas ou histórias que vocês estão passando que vocês gostariam de uma maior instrução ou tirar dúvidas, de um maior direcionamento? Compartilhe aqui no nosso chat, no nosso bate-papo, que aí a gente pode acolhendo, né, o que vocês estão aí escrevendo, para também trazer pontos direcionados para o que vocês estão precisando. Tá bom? Faça esse convite. Vai lá, escreve, fala, gostaria de saber sobre isso. Ou, estou passando por isso, então traga isso. E a gente faz esse bate-papo. Lembrando que vocês podem levantar a mão, abrir o áudio a qualquer momento para perguntar alguma coisa específica, tirar dúvida. Esse campo está aberto. Beleza? Ótimo. Bom, o nosso tema é os impactos da repressão, o que vamos entender por repressão do prazer. Ok. É uma boa pergunta de cara. A Márcia, eu não sei se esse é o primeiro nome dela, mas ela perguntou: o que vamos entender por repressão do prazer? Um ponto de partida aqui que eu acho legal a gente começar é que quando a gente fala sobre a repressão do prazer, e isso eu cheguei a mencionar rapidamente nos meus stories hoje, é importante a gente entender que o prazer é uma das possibilidades de sensação, de emoção. A gente até pode fazer uma diferenciação entre o que é sensação, emoção e sentimento, mas por hora eu vou colocar tudo no combo só, tá? Quando a gente fala sobre sentir prazer, isso é uma das possibilidades dentre infinitas possibilidades do que a gente pode sentir. E eu percebo que a temática que a gente está trazendo aqui hoje, ela vai muito de encontro com
esse, essa progressão de a gente, ao longo da vida, deixar de ouvir e expressar aquilo que a gente sente de uma forma geral, seja medo, raiva, felicidade, prazer, vergonha, ou o que seja. E esse eu acho que é um ótimo ponto de partida. Por quê? Porque a gente está acostumado com uma sociedade que valoriza muito a racionalização das coisas e a nossa conversa mental, mas não é tão convidativa e acolhedora para a nossa comunicação corporal, para aquilo que o nosso corpo está querendo expressar e emanar de dentro para fora. E eu senti isso ao longo da minha história, acredito que muitos de vocês compartilham disso também, e talvez seria bastante fácil a gente fazer uma coletânea de histórias aqui, de situações onde a gente estava sentindo algo super forte, mas a gente não tinha exatamente um campo seguro para expressar aquilo que a gente estava sentindo. Às vezes era exatamente o oposto, a gente via na outra pessoa, na pessoa mais próxima a nós, justamente uma repressão, uma voz que falava: não, agora não é o momento de sentir isso, não, não faz assim, não, não faz assado. E pouco a pouco a gente é ensinado a não confiar e nem escutar nessa voz interna no nosso corpo, mas sim escutar naquilo que a gente acha que os outros estão querendo de nós. O que é algo bastante perigoso ao longo da nossa trajetória. Por quê? Porque faz a gente acreditar que é mais seguro colocar o seu radar naquilo que você acha que os outros querem de você, do que no que você exatamente está sentindo internamente. Certo? Isso vai criando um distanciamento daquilo que você sente, um afastamento daquilo que você sente. Por quê? Porque você não se sente mais seguro em sentir, em simplesmente expressar o que você sente. Né? Quantos de vocês percebem que ao longo da sua jornada já se sentiram assim? Levanta a mão, só para que a gente saiba. Arrou. E com prazer é mais uma dessas sensações. Então, talvez seja estranho para você ou para as pessoas no seu convívio, se você for comer alguma coisa muito gostosa e você começa a gemer de prazer quando você come. Ou se alguém faz alguma coisa e você está, sabe, se deleitando de prazer. Talvez para você seja, na sua cultura familiar, social, que seja estranho você sentir prazer sozinho ou gemer de prazer, né? Ou, ai, o que os vizinhos vão pensar se eu fizer isso ou fizer aquilo, certo? Então, o que a gente quer trazer aqui nessa conversa é um pouco de como a gente faz para lapidar essa escuta interna que vai progressivamente melhorar a tua forma de expressar, sim, o prazer, mas esse espectro de emoções, não só o prazer é uma delas, né? A gente está querendo trazer aqui uma forma segura de se relacionar com as emoções em geral, sendo o prazer uma delas. E só para fazer um parênteses aqui, Aline, eu estava justamente fazendo uma super declaração de amor para vocês, e aí vocês caíram, então assim, ó, enviando um mega beijo para vocês e todo mundo, toda a galera aí do Moinho. Ah, que alegria ver vocês aqui. Internet do Moinho. Ah, Paty e Mel, querem trazer algum complemento? Quero falar algo muito breve sobre isso que você está trazendo do poder sentir, né? É muito comum, assim, por exemplo, na minha vida pessoal, quem me conhece, né? Eu sou uma entusiasta da vida, o que significa que eu realmente
gosto de viver e tipo, tenho essa gana de viver. E eu percebi que isso começou a acontecer quando começou a rolar mais sinceridade emocional mesmo, né, na minha vida. E quando eu comecei a reconhecer os meus desejos, né? Ao longo da vida eu fui uma pessoa com muita dificuldade de reconhecer desejos, mas os mais que aparentemente pode ser absurdo possível, sabe? E aí eu fui descobrindo isso, né, terapeuticamente falando, e conversando, né, com pessoas que de alguma forma enxergavam o que eu não enxergava, e acho que por isso que é legal a gente ter esse espaço de fala, né? Quando a gente vai se permitindo e refinando essa nossa sinceridade em relação ao que a gente sente, né? E aí tem a ver com o que eu falei no começo, né? As pessoas olham para mim, né, num momento de entusiasmo pela vida e falam: "Nossa, você está sempre bem?" E eu falo: "Não, né? Claro que não." E não significa que quando não está acontecendo alguma coisa boa ou agradável, né, que tudo perca o sentido. Por que que eu estou dizendo isso? Porque conforme a gente vai desmembrando, né, essa relação com o prazer e com o sentir, a gente vai encontrando, inclusive, o prazer, não o prazer pelo sofrimento, não é isso, mas o prazer em reconhecer esses lugares que a gente trava, né, para poder liberar. Não sei se eu estou conseguindo. Olha o escândalo do meu gato. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar bem. Que tem a ver, assim, é tão gostoso ser genuíno, é tão gostoso ser genuíno, que até você reconhecer no dia que você reprimiu tristeza a vida inteira. Tristeza, tristeza, tristeza. No começo, quando a gente começa a despertar, você começa a despertar algo, né? Por exemplo, eu comecei a perceber algo em mim que eu reprimi, que eu começo a dar vazão para aquilo, existe um prazer que é diferente de uma alegria ou diferente de uma euforia. Existe um prazer em poder simplesmente estar sentindo aquilo, sabe? Existe um prazer que e aí não é esse conceito superficial de ui, prazer, que delícia. Não, é um prazer de tipo, caralho, hoje tá tudo uma merda. É o que tem para hoje, tá uma merda. Existe um prazer nesse ser genuíno de sentir as emoções. Não é um prazer tipo, que delícia, tá uma merda. Não é sobre isso. Entende? Então, esse prazer que mora nas nossas entranhas, que tem a ver, para mim, com a experimentação da vida. E não poder sentir algum tipo de emoção vai contra o nosso próprio propósito, né, na vida aqui na Terra, na encarnação, porque é a experimentação das emoções. Então, isso que você trouxe, ideia, tipo, sabe, já é um escancarar, assim, falar quem está disposto, né? Porque o prazer, o babado é forte, assim. Vou pegar a palavra. É interessante isso que você está falando, Paty, porque me conecta também com o que eu senti de trazer a partir da fala do Dé, que me levou para a minha infância, né? Para minha criança, para como eu fui criada. E é interessante porque aqui somos muitas mulheres, ou enfim, com cada uma também se vê. Se alguma pessoa aqui também prefere ter outro pronome, por favor, diga aqui. Mas como menina, como mulher, eu recebi uma educação de ser a princesa, de ser bem comportada e de me reprimir muito. Então, né, pegando a pergunta também da Márcia, né, o que vamos entender por repressão no prazer? Para mim, na minha pesquisa, eu fui muito para minha infância e para minha ancestralidade como mulher, né? Como eu me senti reprimida em relação a me permitir o prazer e existir no prazer na minha integridade, que aí tem a ver com o que a Paty está falando, né? Do prazer de eu me reconhecer triste e poder habitar essa emoção, essa sensação com verdade, com inteireza, né? Porque o convite cultural, social, é tanto de fugir do que se está sentindo, né? E de não reconhecer, seja um prazer genuíno, seja uma tristeza, seja o que for, uma ansiedade mesmo, poder, uau, estou sentindo isso, e como é respirar nisso, e como é estar nesse lugar aqui agora, né? Então, para mim, o entendimento que eu tenho da repressão é pensar, né, na nossa cultura, é pensar de onde viemos como seres aqui na nossa família, né?
mas muito além disso também, né? Tipo, aí, enfim, a gente pode ir muito além também, né? Como país, como momento da humanidade, mas assim, eu começo dentro da minha própria história, né? E como mulher, tenho ido numa pesquisa muito profunda em relação a como eu vejo a minha mãe se relacionando com o prazer, a minha avó, as minhas tias, né? E aí, uau, gente, eu fui indo para lugares que são difíceis de atravessar, mas que eu precisei ir atravessando para poder falar, uau, eu quero também reproduzir esse mesmo caminho, essa mesma dificuldade ou não, essa sensação de não merecimento em viver com prazer, né, tanta culpa em relação ao prazer. Mas vou passar a bola também, porque aí já seria ir levando para um outro caminho a conversa. Quero pegar um gancho aqui, que uma coisa que está me vindo, eu percebo que é bem forte na nossa educação e sociedade como um todo, é a falta de responsabilidade em relação às emoções. E aí, o que eu quero dizer por isso? A gente é ensinado mesmo, desde muito cedo, que as coisas que a gente sente, elas acontecem por causa de alguém. Então, essa relação, ela acontece desde muito cedo, né? Com falas, assim, bem banais do dia a dia. Desde, não faça isso, senão a mamãe vai ficar brava. Não faz aquilo, vai ali abraçar o seu tio, senão o tio vai ficar triste com você. Nananana. Essas falas, ao longo do tempo, ela vai criando uma mensagem de que olha lá o que você vai fazer, porque as pessoas à sua volta vão sentir um monte de coisa por causa do que você vai fazer. E isso, para mim, é algo extremamente perigoso na nossa sociedade, porque a gente vai criando uma via direta de, nossa, eu preciso ter muita cautela com o que eu estou fazendo, senão eu vou desagradar todo mundo, vai todo mundo ficar puto comigo, vai todo mundo ficar triste comigo. E isso vai gerando um senso de não pertencimento gigante, né? E o mesmo também acontece em relação ao prazer. Prazer sendo essa mistura entre sensação e emoção, que muitas vezes está associado a algo, entre muitas aspas aqui, tá? A algo mais positivo, me sentir prazer, é um negócio mais tipo... e as pessoas também associam isso ao outro. Então é tipo, estou sentindo prazer com o outro. Eu estou fazendo... E não rola muito, as pessoas não têm o costume de desassociar o que elas estão sentindo como algo sendo delas. Que não tem nada a ver com nada à sua volta, é algo que está acontecendo no meu corpo, né? Então, isso é algo muito importante de ser trazido, para que a gente possa cada vez mais ter uma atenção em não terceirizar o que a gente está sentindo. E dessa forma, aquilo que a gente sente, a gente realmente entender que é nosso processo. Ok, pode ser que a pessoa esteja contribuindo para o seu processo, mas é o teu processo. Seja o que for que você está sentindo, né? Pode ser que eu estou trazendo essa fala para alguém aqui e alguém está ficando feliz com essa fala, pode ser que alguém esteja ficando puto com essa fala, pode ser que esteja sendo super gatilho, a pessoa está triste com essa fala, eu não sei. Mas esse é o processo de cada um, que diz respeito a cada uma das histórias que estão aqui. E é muito importante a gente trazer essa desassociação. Por quê? Porque, só pegando mais um gancho em relação ao prazer, um exemplo muito comum, e agora eu quero usar algo que é bastante tabu ainda na nossa sociedade, que é a nudez, por exemplo. Nudez. Não é em todo lugar que pode ficar pelado, porque... Né, e tem muitas pessoas vão para essa fala. Não pode ficar pelado porque tem crianças, tem pessoas mais idosas, porque sei lá o quê. Como se o fato de alguém ficar pelado estivesse associado com uma responsabilidade da outra pessoa
sentir alguma coisa que seja desafiador para ela. Exemplo, né? Uma mulher fica pelada, sei lá, uma mulher vai sozinha na cachoeira pelada. E aí aparece um homem. Ah, então quer dizer que ela está facilitando qualquer coisa daquele homem? Não, não tem nada a ver. Mas essa fala é tão feita em nossa sociedade, por quê? Por conta dessa falta de responsabilidade emocional, por conta dessa terceirização emocional, que diz que se eu fizer algo, a outra pessoa vai sentir algo por causa do que eu fiz. E é crucial a gente separar as coisas. Porra, se um cara sentiu qualquer coisa ao ver a outra pessoa, isso diz respeito ao cara. Né? E é por isso que a gente precisa falar sobre essas coisas e separar o que é de quem. Começar a trazer responsabilidade para cada um. Né? Porque essa mistura é uma como falam? Ai, me fugiu a palavra. É uma... queria muito lembrar. Fugiu, tá tudo bem. Daqui a pouco volta. Mas, enfim, queria trazer esse tema para compartilhar. Se Paty e Mel quiserem trazer algo a adicionar, ou se qualquer outra pessoa quiser também falar um pouquinho de alguma história que já passou em relação a isso, quiser compartilhar, é bem-vindo também. O que me vem de falar sobre isso dos ruídos que vai tendo nas relações, seja elas num nível mais íntimo, ou isso, né? Tipo, eu tô num lugar e aí, ai, não vou falar tal coisa, ou não vou me comportar de tal maneira, porque aí o outro pessoa vai pensar que eu tô querendo insinuar. Tudo bem, existe mesmo também o inconsciente coletivo, existe, tipo, acordos sociais não ditos também, mas que são opressores, e como mulher, né, se eu tô numa cachoeira e chega um cara, dependendo de como ele chega, dependendo de como ele me olha, isso vai me tocar de alguma maneira, pode me engatilhar, de repente, até um medo, mas ao mesmo tempo, sabe, né, respirar e falar, tá, essa pessoa, eu não sou responsável por o que ele sente, ao mesmo tempo também ele pode não, né, não ter consciência e querer invadir limites e ser uma pessoa descontrolada e desequilibrada, mas é muito fundamental isso que você fala, e isso me gera muito prazer, né? Poder ir estabelecendo relações onde cada um se responsabiliza pelo que sente e fala desde si. Uau, isso é uma revolução na nossa cultura, né? Então, e que aí abre espaço para que o outro possa existir na sua inteireza, né? Tipo, se eu estou chorando na sua frente, você, né, entre nós, assim, ai, Mel, mas por que você está... Sabe? Uau, como é que eu dou suporte para essas pessoas, para que eu gosto da palavra também dignificar, né? Para trazer dignidade para o que a gente vive, né? Seja o que for isso. E aí aqui o foco é prazer, né? Então, a comunicação tá muito ligada com isso também, né? A forma como a gente se escuta. E só um paralelo que eu quero fazer, porque é uma frase muito dita por aí, que é, a outra pessoa me fez gozar enlouquecidamente. Não necessariamente, gente. Na verdade, você estava gozando junto com a outra pessoa. E é tão chave você colocar isso na cabeça que uma coisa, outra coisa é outra coisa. E separar as responsabilidades de cada um. Porque senão, uma pessoa que fala isso vai continuar achando que esse poder de orgástico, ele veio com aquela pessoa. E se aquela pessoa for embora, você nunca mais vai encontrar esse poder. E percebe como isso está tão entrelaçado nas entrelinhas? Não. É tipo assim, você estava gozante absurdamente junto com a outra pessoa e ponto. Né? Enfim, senti de falar isso porque é algo que é muito equivocado. Paty, você tá com cara que quer compartilhar. Fale Eu mais. tô aqui, caralho, que irado. Primeiro eu quero sugerir que caso alguém, né, queira falar, assim, que a gente vai nesse bate-bola, que a gente pode utilizar o lancinho do levantar a mão para a gente, né, poder ter até né, uma organização assim nisso.
E eu anotei aqui umas coisas para não esquecer do que vocês dois falaram. A Mel usou uma palavra que, dentro de todo o meu caminho, sobretudo nos últimos, né, anos, assim, nessa relação e pesquisa com prazer, tá assim, tipo, copulando com o prazer, que é a palavra dignidade, né? O prazer, conforme a gente vai resgatando o prazer na autenticidade, em poder expressar, em poder sentir, né? Em tudo isso que a gente está falando, em poder reconhecer que, opa, peraí, tem um poderzinho aqui que eu preciso, né, assumir, né, inclusive do gozo, que eu quero contar uma experiência pessoal que foi muito engraçada. O prazer, ele traz mais dignidade para a vida. O prazer traz mais dignidade para habitar o corpo, né? Por quê? Um dos motivos, dentre vários motivos, né? A Mel estava falando aí da repressão, né? E desse amortecimento. Ela trouxe uma palavra aí falando da repressão e desse amortecimento. Conforme a gente vai vivendo a repressão, eu não posso sentir, eu não posso manifestar, eu não posso manifestar desejo, eu não posso manifestar limite, porque não é só desejo, não, é essa dança, né? Eu não posso manifestar limite, eu não posso ir. A gente vai entendendo que o momento de prazer, ou seja, o momento que eu posso extravasar alguma coisa, ele dá um alívio tão grande que dá até um barato. Isso vai gerando na gente padrões de comportamento que leva o prazer ao amortecimento. Então, a gente começa a buscar, né, coisas que tragam prazeres que nos tragam assim um alívio tão agudo, né, que é um prazer de amortecimento, né, e que eu não estou condenando nem condenando. Eu acho que não existe certo e errado, existe formas de se relacionar, né, mas é um condicionamento social que a gente vive, que o prazer ele venha como um amortecimento, né, e aí um outro termo que me toca muito assim, né, que o Dé estava falando desse exemplo da criança, é muito forte, né, essa coisa se você não fizer isso, sempre associando a outra, a mamãe não vai gostar, o fulano não vai gostar, não sei o quê. Mas agora você sorriu do jeito que a mamãe gosta, toma isso aqui. Uma construção muito forte que a gente vai ter, né, o prazer enquanto recompensa. Enquanto o prazer é visto como recompensa, né, e não como caminho, e não como jornada, e não como via de acesso, a gente se perde da gente mesma. A gente tem essa tendência a delegar esse poder ao outro, porque o outro está me falando o que eu posso receber ou não, né? O outro está me falando quanto que eu sou boa ou não. E não é que essa interação não seja necessária, ou bonita ou útil, mas o lance é entender, né? A gente e é muito importante ir vendo e assim, gente, a gente está trocando uma ideia aqui, mas é algo que cada dia, né, vai se manifestando. A gente conversa bastante, né, entre nós três, assim, e às vezes acontece uma coisa na nossa vida que a gente fala, oh, meu Deus, tipo, descobri isso ou sozinho ou com alguém. Então, a gente vai desconstruindo, né, o prazer enquanto recompensa para que ele possa ser um prazer cotidiano, né, do dia a dia. E aí, enquanto a gente estava falando disso, eu lembrei do Mocaseu e pum! O André, na sua nuvem telepática, pegou exatamente esse exemplo, que foi algo muito interessante, assim, aqui a gente está, nesse caso, tô falando de encontro de duas pessoas, né? Eu tinha conhecido um cara e a gente tava assim, super, foi tipo, uau, meu Deus, encontro tanto, que delícia, né? E a gente sabe, gente, né? Quando encontra umas coisas assim, o corpinho inteiro fica, né? A própria cachoeira de Oxum do prazer, assim. E aí tava lá aquela gostosura toda, não sei o que, até que a gente teve uma treta. E essa treta foi na primeira vez que eu manifestei algo assim, que eu pus um limite. E aí teve uma treta e pum. E aí ele cortou uma relação comigo e eu vim a vida inteira sem conseguir colocar limite. Então, na hora que eu consegui colocar um limite, e aí foi aquilo, né? Tipo, roubou de mim aquilo que eu estava mais gostando, né? Que era aquela relação. E aí eu fiquei lá no maior drama, liguei para uma amiga que me conhece muito bem. Porque isso aqui aí, a nossa relação sexual, e aí eu descobri tantas coisas legais, e a gente gozou de formas tão incríveis.
E ela, minha amiga, ela é cirúrgica, ela falou assim, eu não tô acreditando que com esse caminho de pesquisa que você está fazendo, com você se faz curso, terapia, é terapeuta e faz isso, faz aquilo, tem uma bagagem já tipo, né, estruturada dentro de você que você está pegando esse poder, né, em relação ao prazer, ao tantra, à sexualidade, entregando na mão do outro e falar, eu senti isso porque foi com o outro. E na hora eu nunca mais esqueci. Eu voltei assim, tipo, ela falou, não, eu não tô acreditando, você não se enxerga, né? E se você falar, você não se enxerga, ou você começa a querer se enxergar, ou você fala, tomei uma porrada, né? E era verdade. E depois isso virou um termo, né? Um assunto que até a gente começou a discutir bastante, né? Eu e a gente já falou disso algumas vezes. O quanto existe esse vício à desapropriação, né? Desse nosso reconhecimento do prazer. E aí que chega alguém, tipo, me salva, né? Então, esse resgate do prazer, ele é um resgate de autonomia também, né? Ele é um resgate de autonomias diversas para poder, inclusive, colocar limites, receber limites sem levar para o lado pessoal, porque tem outro que sente isso com a gente também, né? Alguém está comigo e a pessoa vem me põe um limite, aí eu vou fazer o quê? Eu vou ficar muito acuado, me sentir rejeitada pelo limite do outro, né? Não, pera, né? Então, esse enxergar, né? Que enfim. Quero trazer um paralelo com o que a Paty trouxe, de um contexto histórico a respeito desse ponto tão importante que ela falou, que é o prazer como forma de recompensa. Existe na nossa sociedade patriarcal uma memória aí de toda uma construção milenar, onde foi estabelecida essa relação entre homem e mulher, em um contexto totalmente patriarcal, de dominação, abuso, vindo da parte dos homens, em que existia esse acordo velado, vamos colocar assim dessa forma, às vezes não tão velado, mas, enfim, esse acordo velado, onde o homem meio que se responsabilizava, entre aspas aqui, pela proteção, por prover recursos e um monte de coisas para a sua parceira, de uma forma geral. E em troca, e é realmente em troca, era estabelecida uma recompensa por isso, para o prazer do homem. Então existia esse acordo entre as linhas, e isso é uma memória milenar que a gente tem, do tipo, o homem vai prover para a mulher, trazer segurança e o que for preciso, e em troca disso, a mulher vai trazer para o homem uma forma de prazer. Ponto. Isso... Ai, peraí que vai acabar a bateria aqui, só um segundo. E isso é algo que está incrustado nas nossas células, porque é uma memória milenar de um tipo de relação totalmente abusiva, dominadora, mas que ela existe, né, de um formato de casamento estrutural, onde coloca diversos tabus em relação à sexualidade, mas diz que está tudo bem essa mulher virgem casar com um homem e dar a esse homem essa recompensa através do prazer. E isso é algo muito sério, que está incrustado, sim, nas nossas células de uma memória gigantesca, histórica, né? E quando a gente dá permissão para que o prazer exista como forma de vida, a gente está, querendo ou não, rompendo com esse contexto histórico. A gente está dando voz a um poder gigante que vem realmente do útero de uma mulher, de poder sentir prazer com a vida, independente de com quem ela se relaciona. E aí, de novo, fazendo esse paralelo que eu falei antes, de
desmisturar o que antes estava misturado. E agora, né, a mulher que, vamos colocar assim, tem um corpo mais estruturado para o prazer, realmente poder se deleitar em prazer com a vida, independente de com quem ela se relaciona. E por isso que é tão importante desassociar aquilo que a gente sente com as pessoas à nossa volta, porque diz a respeito de você, da sua forma de se relacionar com a vida. E quando a mulher começa a se abrir para isso, nas pessoas, mas aqui eu quero trazer específico esse contexto da mulher, porque ela está inserida nesse contexto histórico patriarcal, né, de repressão mesmo patriarcal. E quando ela começa a se permitir a se relacionar com a vida de uma forma prazerosa, ou seja, sentir prazer com as inúmeras emoções que a vida apresenta, ela literalmente ela passa de um papel reprimido de opressão para exatamente o oposto, onde ela é a professora de como se relacionar com a vida de todos à sua volta. Então, esse é o contexto histórico que é crucial trazer, porque não é à toa que essas informações estão registradas no nosso sistema, e não é à toa que é tão desafiador romper com isso para a gente se permitir se expressar, né? Em público mesmo, andando na rua, né? Tipo, nossa, caceta, que delícia poder, assim, cantar na rua, andar com prazer, sorrindo. Quão desafiador é isso? Parece que a gente tem que fazer tudo igualzinho, meio robô que tem todo mundo. E se você se permite fazer diferente, você vai sentir na sua pele essa repressão de, tá estranho, não faz exatamente assim, faz que nem todo mundo está fazendo. Então, bancar isso de, não, mas caralho, eu tô sentindo prazer, quero andar assim, sorrindo pela rua, porra. É realmente um rompimento a essas amarras sociais que estão ali, ó, há muito tempo já sendo cultivadas. Em relação a isso, eu posso trazer uma experiência bem pessoal que estou sentindo de partilhar, da minha intimidade. E ano passado eu me juntei num novo relacionamento que eu estava, né? E aí eu percebi meu corpo começar a desencadear um monte de desequilíbrio, que já não vinha daquele momento, né? Enfim, vinha tipo de anos dormindo menos do que eu precisava, enfim, toda uma questão de privação de sono, que desequilibrou hormônios, mas que aí eu fui entrando num lugar de perceber num exame de sangue um desequilíbrio com glicose, e que aí quando eu fui investigar dentro de uma linha que para mim faz muito sentido, que tem a ver com Theta Healing, com essas ferramentas que vão trabalhar também isso, a linhagem genética, ancestral, de crenças, né, de padrões de comportamento, muito isso que eu falei, né, da minha linhagem materna. Eu cheguei, essa pessoa que eu fiz algumas sessões, que é uma mulher muito experiente, que já trabalhou em hospital e que tem muito conhecimento de várias doenças e também dessas ferramentas holísticas, vamos dizer assim. E aí ela associou que essa relação, que eu não era nem uma pré-diabetes, mas que dentro dessa visão, né, não é a verdade absoluta, gente, mas assim, para mim fez muito sentido, que, por exemplo, minha mãe tem diabetes, minha avó tinha, minhas tias têm, se eu seguisse num comportamento que até então eu achava que eu não estava seguindo, mas que algo dentro de mim, sim, estava honrando essa ancestralidade, eu ia desenvolver a mesma doença, o mesmo desequilíbrio também no meu corpo físico, e que nessa visão, que essa terapeuta se chama Dorit, não sei se vocês conhecem, se vocês conhecem, né? Ela associou que, por exemplo, a diabetes tem a ver com o desafio em sentir prazer, em merecer o prazer, né? Em se sentir merecedora, em realmente desfrutar aquilo, sabe? E aquilo fez muito sentido para mim, porque tem a ver com alimentação, né? Então comecei a olhar também para
de que maneira eu ingiro, né? Estou ingerindo as comidas e reconheci prazer, medo de engordar, e aí, sabe, toda uma opressão também, né, de um padrão estético que aqui no Brasil é tão forte também, né? Então, então se eu comer tal coisa e tal hora, e aí isso vai gerar tal coisa, né, vou engordar, e aí o medo disso, porque, né, como mulher, o que isso representa? Então, cara, é tão profunda a pesquisa, né? E é isso que o Dé estava falando, da recompensa, que aí eu entendo que seria num caso sexual mesmo, né? De um serviço sexual. Eu precisei olhar e falar, caramba, esse personagem ainda está em mim, em algum lugar, sabe? Tava, né? Porque estava isso, né? De encontrar um novo parceiro, super companheiro, super querido, que cuidava da minha filha. Eu falei, mas isso é mentira, não é possível, sabe? E em algum lugar dentro de mim, acreditando que eu precisava, que eu estava devendo algo para esse ser humano que estava ali disponível em dar um suporte, né, por exemplo. Enfim, não sei se para vocês aqui, quem está aqui, faz sentido isso que eu estou falando, mas é que para mim a pesquisa isso fez muito sentido e fez parte também de transcender esses padrões que estavam me levando para um desequilíbrio que já estava indo para um lugar físico, né, que agora eu já não me sinto mais assim. Então, compartilho, né, enfim, se servir para alguém, que bom, mas é algo bem íntimo e bem pessoal que eu estou partilhando com vocês. E aí aproveito para falar também, aproveitar essa história para trazer o gancho da relação do prazer com a culpa, né, gente? Que para mim também, gente, muitas limpezas em relação a isso. E que aí não é só o prazer de gozar, de repente, né? Mas é também, esses dias mesmo, eu moro aqui em Floripa, perto da praia, e aí era quinta de manhã, um amigo meu falava, vamos, né, uns amigos, a gente tá indo pra praia. Eu falei, uau, mas calma, hoje é quinta de manhã, sabe, assim, pra praia, né? E aí eu falei, tá, vou pra praia. E aí, e foi maravilhoso, e aí também as coisas, né, entraram numa outra lógica, e aí apareceu um trabalho tal, e aí sair de um controle e de uma necessidade de uma rotina capitalista, produtiva, né? De uma maneira que nos também é cobrada, vai. E então o prazer assim, né? Às vezes de coisas muito simples assim, né? Que não precisa durar 2 horas, às vezes é só 5 minutos, né? De alguma atividade que pode gerar culpa, né? Por estar sentindo prazer. Vou passar a palavra, Paty, você quer falar, né? Ah, é muito massa, né? Como as coisas vão se encaixando aqui, né? O meu corpo tá assim, porque a primeira coisa que eu quero trazer nesse momento é que, bom, aqui todo mundo é, né, mulher, pelo menos, né, os nomes femininos, exceto o Dé, e eu quero trazer um convite, assim, e aí eu tô partindo de uma coisa que eu senti, né? O Dé, quando ele começou a contar essa história, me deu um negócio no meio do corpo, me deu um embrulho no estômago, que eu queria até ter visto como foi minha cara. Eu devo ter quase feito um... né? Me deu um boom, assim, me deu uma raiva, me deu uma vontade de querer matar um, assim, pela frente, né? Eu tô querendo dizer, aí eu respirei, fiquei aqui no corpo, sem bloquear e falar, não pode. É isso, né? Não pode sentir, não pode, pode. Né? O que a gente vai fazer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso? Que nós, enquanto mulheres, aqui, homens também, mas vamos falar desse termo mulher, que a opressão está muito escancarada por esse viés, né? A opressão em cima dos homens acaba caindo de uma outra forma. Tô rindo por causa de um papo que eu e a Mel a gente teve hoje sobre isso, que, enfim, daqui a pouco a gente outro dia. Mas nós, enquanto mulheres, porque dá uma angústia, né? Você fala, beleza, tô aqui ouvindo tudo isso, e blá, blá, tudo isso, e o que eu faço agora? Porque ao mesmo tempo que vem um desejo de mudar, de revolução, né? Vem uma sensação de impotência, né? Porque assim, pegando o exemplo da cachoeira, você tá lá na cachoeira, tipo, eu sou uma pessoa que ama andar pelada.
Assim, tipo, amo. Os meus 2 amigos aí podem dizer, tipo assim, eu faço até chamada de vídeo peladona, né? Eu amo andar pelada. Só que eu sei que dentro dos nossos contratos sociais, né, não se pode. Aí alguém tá lá na cachoeira e pode dar muita raiva de querer estar pelada e não poder estar pelado, não se sentir segura, tal, tal, tal. Significa que a gente vai simplesmente sair andando pelada e foda-se porque o outro tem que ser responsável? Não, porque existe o campo nosso de autossegurança, né? Porém, dentro desse campo de perceber o que eu senti, onde eu me senti segura, onde eu não me senti, se eu devo ficar naquele ambiente, se eu não devo ficar naquele ambiente, né? Nesse campo de autopreservação, um dos perigos internos é a gente, por exemplo, sair de uma experiência dessa e engolir, porque isso foi ensinado, né? Então, os acordos velados, né, sociais, eles reverberam de muita forma para que eles continuem acontecendo. Enquanto que, se a gente consegue verbalizar, quantas vezes, não sei, vou dar um exemplo até meio da Mel. Esse dia a gente estava conversando e pipipi, contamos uma coisa da vida pessoal, assim, de uma experiência muito íntima. E aí, quando você conta, assim, quando você pode contar algo para alguém, a gente dá aquele suspiro e fala: ai, amiga, que bom poder falar disso com você. Né? Ou tipo, ai, que bom poder expressar isso. O que eu estou querendo dizer? Que esses encontros velados, a gente está passando por um momento que ainda bem que estamos falando mais, né? Como que a gente vai sanando essa impotência? Encontrando pessoas com que a gente possa se manifestar. Isso vai resgatando, vai enchendo o nosso frasco de autoconfiança em poder se expressar, sabe? Porque se a gente vem de um clã que a gente não pôde se expressar, né? E aí se a gente fica reprimindo aquilo, achando que tem que lidar sozinha, é uma reafirmação do processo. Então, conforme a gente vai se encontrando em clã, em grupos de amigos, em sociedade, em grupos como esse, né, em que a gente possa, nem que seja contar uma historiazinha, ou ouvir falar, cara, lembrei de uma coisa que aconteceu comigo, e dar um berro, dar um suspiro, ou verbalizar, ou contar, isso já é uma transformação que a gente não consegue imaginar, né? Então, isso é um assentamento do prazer em poder ser, e que vai gerando confiança em poder se expressar. Porque nas relações, se a gente for pegar o exemplo das relações sexuais, existe um medo de poder se expressar bizarro, né? Bizarro, e que está associado ao sofrimento. Não vou estender isso muito aqui agora. Então, a primeira coisa que eu quero dizer, se vocês estão sentindo alguma coisa aí, se algo engatilha, né? Essas coisas que engatilham a gente, que às vezes pode dar tristeza, raiva, não simplesmente, sabe, engole, ai, não sente, respira, nem que seja só respirar. Sabe, se não sabe o que fazer no momento, respirar para isso poder ser reconhecido no corpo. Só de ser visto, só do falar, corpo, eu te vejo, tá aqui. Caralho, eu não sei o que fazer com isso agora. Tic-tac, ou tipo, que triste, eu vou chorar. O simples fato de ser reconhecido já vai deixando de ser velado. E, gente, isso é milagroso. Eu conheço muita gente que eu já conversei, tanto quanto conversei assim, né, em papo casual, como em consultório, que a pessoa, uma vez, né, conversei com uma mulher que ficou 12 anos, ela tinha quase 60, 12 anos transando com o marido, só de luz apagada. Tudo isso tem a ver com esse não poder ser visto, entende? Então, o não poder ser visto, ele vai para muitos campos, tá? Então, a primeira coisa aqui, assim, que queria trazer um aconchego, um acalme o coração para quando esses assuntos vêm, para que a impotência não nos paralise mais, né? Para que a gente possa se encontrar e conversar, tá? A outra coisa que eu quero fazer um gancho aí com que o Dé estava falando, que teve a ver com do prazer como recompensa, que é interessante, né? Se a gente pensa no prazer enquanto recompensa, a origem está vindo de um esforço, né? Então, existe um esforço, algo tem que ser feito para percorrer um caminho para o prazer, para receber uma recompensa, né? Então, vai lá, dá um beijo na tia, vai lá, do quê? Vai lá fazer não sei o quê, o homem e a mulher vai ganhar 70 virgens. E aí, eu fico puta com esse assunto. E aí vai lá e ganha essa recompensa. Ou seja,
sempre que o prazer ele está muito associado à recompensa, a origem dele veio de um esforço. E aí, isso dá um bug no nosso sistema, mesmo que a gente não perceba. Por quê? Porque fisiologicamente, tá? Nervo, sistema nervoso, cérebro, sistema parasimpático, simpático, fisiologicamente, a onda orgástica, né, que é o nosso circuito máximo assim de prazer, ele é potencializado, ele acontece com mais propriedade e potência mediante relaxamento. Então, olha que doideira. Enquanto a gente enquanto a gente vive cada vez mais o prazer enquanto recompensa que tem origem no esforço, o prazer genuíno, que é o poder descansar, que é o poder relaxar, que é isso, poder circular no nosso corpo ao ponto da gente reconhecer, é uma via contrária. Então, a gente está meio sempre se contraindo, né? Então, é um caminho que tem muitas possibilidades, né? Mas é muito largo a questão do relaxamento e do descanso. Porque olha que lindo, né? Pegando o meu exemplo aí do papo que eu tirei com a Mel. A gente está contando uma coisa pessoal. Uau, amiga, aquilo já gera uma euforia, tal. Quando eu posso falar algo sem medo de ser julgado ou podendo me expressar, o que o corpo faz? Nossa, até o meu corpo, eu tô arrepiada até a canela, só de falar isso. Então, o corpo, ele não mente, ele, né? O prazer e o relaxamento, e lógico, tem várias coisas, né, nessa teia, mas eles estão diretamente associados, né? E aí, só para completar, um exemplo que me veio prático, que aí a gente fala tanto de vida sexual, pessoal, esses dias eu tenho 6 gatos, né? E os meus gatos são as coisas que eu mais amo na minha vida. E eu comecei a perceber que eu sinto um prazer em ter certas rotinas com os meus gatos. Então, eu adoro acordar, limpar a caixa de areia, dar comidinha molhada e tal. E a gente está passando um tempo aqui na casa da minha mãe, nesse lance de viagem, estou aqui, e minha mãe não tem costume de dar sachê para os gatos. Aí, esses dias, fui dar sachê para os gatos, e a minha mãe pegou, por que vai dar sachê, não sei o quê, vai dar trabalho, aí você vai viajar, eu não vou dar sachê, gastar dinheiro, não sei para que isso, não sei para que isso. E eu comecei a buscar dentro de mim informações para justificar o porquê que eu dava prazer. Então, eu comecei. Porque é importante, porque eles tomam mais água. Meu, gasto tem fonte de água, gente. Para, tem fonte porque dá água, porque não sei o quê. E eu comecei a caçar dentro do meu baú de explicações. Pelo amor de Deus, explique o porquê que... aqui, né? Até que chegou um momento que eu olhei e falei, por quê? Aí eu parei com o momento de dar o sachê com gato e eu percebi que eu sinto um prazer enorme em reunir os meus gatos na hora do sachê. E eu bato o barulhinho do Pires, sério, eu devia filmar e mandar para vocês. Eu bato o barulhinho do Pires, eles vêm tudo em bando. Todo mundo fica feliz. Eu fico feliz, os gatos ficam felizes. Isso é prazer genuíno do dia a dia. E aí eu olhei, no final eu olhei e falei assim, e porque eu gosto, me dá muito prazer deixar os meus gatos felizes, me dá prazer, isso que beleza, eu preciso deixar comprar alguma coisa nisso aqui para dar, é isso. Então, é muito doido esses experimentos e eu convido mesmo que a gente esteja atento a perceber a experimentação do prazer nos detalhes, sabe? Tipo assim, e assumir o prazer, sabe? Assumir. Igual falar de dinheiro é um tabu, falar de prazer é um tabu. São os maiores 2 tabus da nossa sociedade que, né, ainda estão aqui. Então, foi tão louco. Eu peguei, eu olhei e falei assim, porque eu gosto, eu morro de prazer de dar sachê para os meus gatos. Entende? Para a gente entender que isso vai circulando. E na hora que eu falei, deu um alívio, porque eu parei de lutar contra mim mesma. E a água, nutrientes, beleza, tudo faz sentido. Mas assim, adoro ver meus gatos comendo, felizes, entende? Então, isso é um dia a dia, né? Nhaque, nhaque. Gostoso. Quero só falar só mais uma coisa que a Mel trouxe que eu não posso esquecer, né? Vale. Até no meio disso tudo que eu faço, gente, eu sou formada em nutrição, e aí na hora que a Mel falou da médica dela e do açúcar, né, da diabetes, eu não sei se procede, mas eu vou fazer uma pesquisa sobre isso. Eu achei muito interessante a diabetes associada à dificuldade de sentir prazer, não sei se é exatamente esse termo, e o quanto o açúcar
é uma válvula de escape lascada para sentir prazer, né? Uma vez, quando eu estava organizando uma das viagens para o Egito, e que eu tinha que ter uma certa concentração, uma das minhas mentoras, né, das minhas guias espirituais da viagem, me falou: fique 3 meses com redução de açúcar. E eu falei: eu sou muito formiga. Falei: como assim redução de açúcar? E aí ela me falou, tá rindo, né? Porque ele sabe como eu sou doida do chocolate. E ela me falou, era a véspera de Natal, tá? E ela falou: reduza o açúcar até a jornada. E eu falei: mas por quê? Ela falou: porque o açúcar te distrai. E aí, não que assim comer o açúcar não é bom, mas que vem esse amortecimento. Então, eu achei interessante, Mel, você ter trazido, obrigado. Eu quero dar uma cavucada nessa relação aí, sabe? De onde que a gente se despeja em comidas variadas. Ó, que é o sachê. Vocês viram, meu gato é muito esperto. Tá aqui reclamando que é o sachê. Queria só dar a palavra também para a Cindy. Cindy, querida, quer falar alguma coisa? Perguntar? Enfim. Eu quero partilhar uma coisa que tá dando para me ouvir, inclusive? Tá, então tá. Nossa, mexeu em muitos lugares dentro de mim. Eu tô assim, com um monte de sensação, que eu não sei nem identificar. São vários sentimentos ao mesmo tempo: raiva, angústia, felicidade, acolhimento, tudo junto, assim. Mas essa semana, tudo isso que você está falando, eu passei essa semana, assim, várias situações com o prazer, com demonstrar esse prazer, né, assim, num contexto social, e com o relaxamento. Eu trabalho na praia vendendo artesanato. E aí, isso é uma grande coisa, assim, dá para você se divertir muito e dá para você se bloquear muito também, porque é um lugar onde você está exposta, passando, e uma praia inteira está te olhando, assim. Então, é um lugar que dá para você criar muitas máscaras, assim, sabe? E aí eu trabalho com isso há 2 anos e eu percebo que eu criei muitas máscaras, assim, e só trabalhava da mesma maneira, dos mesmos horários, do mesmo jeito. E aí esse mês, assim, deu em mim que eu falei: eu quero trabalhar. Eu trabalhava mais de manhã e eu falei: eu quero trabalhar à tarde. É isso, tipo, não quero acordar cedo, eu não tô conseguindo acordar mais cedo, não tá funcionando, eu tô me desgastando trabalhando de manhã, não tô vendendo. Então eu vou ir no horário que eu quiser ir. E aí um dia eu fui, assim, vender, era 3 horas da tarde. E aí isso foi muito desafiador para mim, porque já logo veio os pensamentos, assim, muito capitalistas, né? De 3 horas da tarde, já vai ter passado um monte de pessoa que estão lá desde 9 horas da manhã. Quem sou eu para sair da minha casa e trabalhar, tipo, 3 horas da tarde? Ninguém tá nem aí mais, sabe? Ninguém vai comprar nada. E aí eu já fiquei nesses pensamentos, assim. E aí vendi e fui mantendo esse horário, assim. E aí, essa semana, desaguou muita coisa, assim, né? Tipo, chegou um dia, eu tava tensa, tô há um mês tensa, que eu vou apresentar uma peça de teatro, aí eu fiquei um pouco nervosa, assim. E aí eu percebi que eu tava tensa. E aí eu cheguei na praia e falei: então tá bom, eu estou tensa, eu vou relaxar, porque é isso que tem pra fazer agora. Tipo, se eu tô tensa, eu vou precisar relaxar, né? E aí me veio alguns mantras, assim, eu fui mantrando na praia e relaxando. E nisso, assim, eu vi o poder, assim, no dia a dia, de coisas básicas disso que você está falando, de como o relaxamento traz essa abertura, assim, que eu falei: é isso, eu vou trabalhar aqui, eu não vou ficar matando de subir lá onde tem pessoas, eu vou trabalhar bem aqui, perto, onde está mais fácil de andar, entendeu? Eu não quero ir lá na areia que está difícil de andar, que é onde estão as pessoas, eu vou andar aqui. E aí, quem quiser vai me encontrar aqui, que eu tenho certeza absoluta, e fui assim. E aí eu percebi que veio um lugar muito forte, assim, em mim, mas muito leve também, de entrega mesmo, de fluir e de bancar esse fluir no lugar interno, assim, né? Que quando você abre esse lugar, as pessoas que estão ali acabam abrindo também, de uma maneira muito doida, assim, tipo, geram uma coisa maior no ambiente, assim. E aí foi muito doido, eu vendi muito bem e eu encontrei pessoas muito pacientes. Isso sempre foi um motivo de muita angústia em mim na praia, porque eu vivia encontrando pessoas muito afobadas e que queriam fazer tudo ao mesmo tempo. E eu não sou assim, eu não consigo ser assim.
E nesse dia foi, tipo, logo o contrário. Eu nem pensei sobre isso. E todas as pessoas que eu vendi, elas eram muito calmas e elas sempre respeitavam o tempo delas e o meu tempo, sabe? Então foi, assim, uma coisa muito linda. E também queria compartilhar sobre o que ela falou de bando, né? De estar com pessoas em bando. Isso é muito significativo também. Essa semana eu tive uma experiência. Eu tô há 1 ano morando num lugar aqui. E eu sou uma pessoa LGBT, eu sou bissexual. E aqui é um lugar, né? Muito conservador, onde eu saía na rua e eu não via pessoas na qual eu me identificava. Eu olhava e falava, gente, parece que só tem branco hétero nesse lugar. Tipo, cadê as pessoas, sabe? Na qual eu olho e eu quero estar junto com elas. E aí eu fiquei 1 ano, assim, sem conhecer muita gente. E aí, conforme eu fui me abrindo, as pessoas foram aparecendo e eu também fui, tipo, agarrando as oportunidades de conhecer uma pessoa ou outra. E aí se formou, tipo, uma pessoa criou um grupo para todo mundo se conhecer. E de repente eu descobri que aqui era um lugar onde tem muitas mulheres, principalmente, assim, homens gays até conseguem se achar mais facilmente, mas muitas mulheres que se sentem muito sozinhas. Tipo, mulheres que estão aqui, que moram aqui a vida toda, não moram, tipo, não nasci aqui, né? Por exemplo, eu vim para cá de fora, mas que nasceram aqui, moram aqui e que agora estão encontrando essas outras pessoas também, sabe? E quanto esse movimento está sendo muito lindo assim na cidade, ver isso acontecer, sabe? Ver essas pessoas se reunirem, verem quantas coisas bonitas a gente está fazendo e se juntando, assim, é muito lindo, é muito potente. Era um lugar de criação, assim mesmo, de orgástico, assim, você vê o brilho nos olhos das pessoas por elas estarem juntas. Tipo, a gente está indo para a praia fazer nada com um monte de gente que a gente não conhece. Tipo, é literalmente, a gente todo dia, e é muito louco, é a euforia, né, de você se encontrar. Então, todo dia agora eu vou estar ensandecido indo pra praia fazer nada, assim, porque a gente está finalmente se encontrando. Então, tenho vivenciado, assim, na prática algumas coisas, e é muito lindo, é desafiador ao mesmo tempo, mas quando você começa, né, essa abertura, assim, do prazer, é muitas coisas, é uma coisa em cadeia, né, que vai acontecendo. Arro demais, gratidão por compartilhar desse momento. Queria só fazer um gancho, a gente já está chegando para os minutos finais aqui do nosso encontro, mas queria fazer um gancho só para poder pelo menos citar esse ponto, que eu acho que ele é um ponto bem importante, que a Paty comentou, eu queria trazer uma terminologia que eu gosto, de que o prazer, a gente foi, obviamente, né, por estar em uma sociedade consumista, a gente é ensinado de que o prazer também é para ser consumido. E somos o tempo inteiro incentivados a ser consumidores de prazer, né? Só que isso vem, de novo, de uma cultura onde o prazer é visto como uma recompensa, né, por todo um contexto histórico que a gente já trouxe aqui. E é muito diferente você ter uma relação com prazer consumista, onde você está buscando o tempo inteiro coisas externas para que você possa sentir prazer, e talvez ele também seja uma forma, seja como diz? Me fugiu aqui o termo que eu usar. Mas, enfim, tem toda uma diferença entre você ser consumidor de prazer e você se permitir sentir prazer nos detalhes e nas minúcias do dia a dia, né? Então, numa cultura onde a indústria pornográfica é uma das indústrias mais ricas do mundo, né? Onde a indústria pornográfica é literalmente a indústria que ensina sobre sexo para a grande maioria das pessoas no mundo,
seja de forma direta ou de forma indireta. Quando eu falo indireta, é que às vezes a pessoa pode não ter assistido pornografia nenhuma vez na vida, mas provavelmente todo mundo com quem ela se relaciona assistiu. Então, ela está bebendo da mesma fonte, mesmo sem ter assistido. E a gente acaba entrando nesse padrão de entender que prazer é algo que a gente consome. E, claro, essa indústria, ela pega o gancho e ela utiliza de inúmeras estratégias para perpetuar esse ensinamento. Mesmo indústrias aí que vendem vibradores, por exemplo, como algo extremamente de empoderamento, que pode ser, dependendo do contexto, pode ser um empoderamento sim, mas, de novo, está vendendo uma forma de prazer através de um consumo. E isso é extremamente delicado. E é importante e bem crítico a gente falar a respeito de que a relação com o prazer ela deve ser uma permissão ao prazer e não algo que você precisa que aconteça vindo de fora, né? Você não consome o prazer. Se você consome o prazer, de novo, você está sempre buscando algo para apagar a tua ânsia, para apagar a tua angústia. E não é isso que a gente quer, né? De novo, esse não é... A gente não quer perpetuar aquele padrão de ai, que bonitinho, você sorriu do jeito que a mamãe queria, então toque um biscoito. A gente quer poder dar liberdade para você sentir o que quer que seja que tem para sentir e expressar isso. E ponto. Não é um tapinha nas costas de ai, que legal, você fez isso porque você fez algo muito legal. Então tá aqui, vai lá sentir um pouco de prazer. Tanto que a gente tem essa cultura de que a troca sexual normalmente acontece à noite. Depois que você faz tudo do seu dia, você pode então se permitir ter um momento de prazer antes de dormir. Só que, porra, muitas vezes você tá cansado, porque você fez 1 milhão de coisas no seu dia. E talvez transar ao meio-dia seja algo que te traz uma gigantesca culpa. De transar ao meio-dia, que coisa errada, meu Deus, agora eu deveria estar trabalhando. De novo, por quê? Porque você está numa cultura onde prazer é para ser consumido. O prazer é uma recompensa. Então você vai transar quando? Depois que você fez tudo que você tem que fazer, deu check em toda a sua checklist do dia, aí você acha um espacinho lá para sentir prazer com alguém. Ou com um negócio que você comprou. Ou assistindo um negócio que te, sei lá. Percebe o quanto a gente está inserido nessa estrutura consumista? E quando a gente fala a respeito de uma relação com prazer, de permissão, de novo, é a gente se lançar a uma interação com a vida extremamente presente, sem respostas prontas. Onde do nada você está andando e passou uma borboleta perto de você e te deu aquela alegria. Ah, que delícia sentir essa alegria. Pronto, acabou. Detalhes. O prazer está nos detalhes. Por quê? Porque o prazer está no presente e não lá na frente. O prazer, no formato consumista, ele está sempre lá na frente. É esse padrão que a gente tem tão incrustado em nós, de que o maior prazer do universo está sempre um pouquinho à frente. Nunca chegou, está sempre um pouquinho na frente. Mas, porra, a gente está falando a respeito de uma relação de presença, onde tudo que a gente quer já está disponível. Então, é uma dinâmica totalmente diferente, né? E aí eu queria muito citar esse ponto, porque é um ponto que vai bem ali na ferida. Se alguém quiser complementar. Sim, tá me vindo aqui de falar também sobre o prazer como recompensa e de forma biológica também, né? Neuroquímica, isso também acontece dentro do nosso cérebro, hormônios, dopamina, e numa sociedade hiperestimulante, estimulada, né? Então, aqui a luminosidade, a internet, tipo isso, pornografia, açúcar, né? Então são estímulos que vêm por todos os lados, né? Para que seja consumido, e isso gera todo né? Isso, hormônios e vai descarregando e vai gerando um circuito onde a gente se, né? Enfim, as pessoas
podem se viciar, e muitas estão viciadas, né? Seja em pornografia, seja em álcool, seja em outras drogas, seja lá o que for que a pessoa está viciada, Instagram. É, esse sistema de recompensa que é associado ao prazer interno, né? Então vai se entendendo que isso vai gerando prazer. E aí, essa distorção do que a gente também está aqui querendo trazer consciência, né? De um prazer que é de uma outra dimensão, né? É um prazer, como o Dé estava falando agora, que não é que você projeta em algo que está fora, né? Em algo que se vende como, isso vai me dar prazer, assim, né? Eu vou ser reconhecida e tal, tipo assim, sei lá, vou usar tal roupa, ou ter tal coisa, material, e isso. Então, para mim, isso também é muito interessante, porque eu vejo que esse convite dessa reflexão que a gente traz aqui é de uma desconstrução bem estrutural também, e bioquímica, sabe? De perceber também, né? Às vezes, numa relação tóxica, pode desencadear todo um sistema, pode não, né? Vai desencadeando, tipo, de cortisol, endorfina, dopamina, né? E, enfim, que vicia. Então você fala, nossa, eu preciso gerar raiva, preciso brigar para meu corpo gerar tal hormônio para daí eu conseguir depois relaxar, sabe? E aí vai entendendo um circuito tóxico, né? Pode ir repetindo-se padrões tóxicos, porque é assim que seu corpo, enfim, seu sistema de crenças e a forma como você entende que você vai ter a recompensa do prazer, mas por um caminho não saudável, né? Então, também senti de falar sobre isso, que também já a gente podia fazer só um bate-papo sobre isso também, né, né, galera? Mas que é super profunda, né? É gigante falar sobre prazer, né? Tipo, e ao mesmo tempo habitar o prazer, esse prazer em estar vivo, que é o que a gente está falando aqui, né? É uma outra coisa, né? Assim, realmente é uma outra relação com a própria vida, é uma outra relação com o próprio corpo, é uma outra relação com estar vivo mesmo, né? Então, eu acho que, olhando de uma maneira profunda, assim, eu acho que esses vários maneiras de se anestesiar, né? É pelo desafio em estar vivo também, né? Tipo, o desafio de existir, falar, nossa, mas o que eu faço com tudo isso? E aí, então, como sair também, né? Como sair desse tipo de circuito? Como é que... Eu ontem estava ouvindo um podcast com o Siddhartha Ribeiro, não sei aqui quem conhece, é um cara muito interessante, neurocientista, enfim, um cara muito massa, e pesquisador, PhD, e um ser humano muito interessante, e que aí ele estava dizendo que existem mais suicídios no mundo do que homicídios atualmente, né? Então, assim, foi um dado que me chocou muito, assim, foi, uau, não sabia nessa dimensão, né, por exemplo. Então, enfim, trazendo também a importância da gente estar falando disso aqui agora, né? Deixa eu pegar aqui para fazer uma fala aí, já o nosso tempo está encerrando, porque dá para ficar aqui, né? Dá para ficar aqui falando de prazer. É prazeroso falar de prazer, né? Olha que beleza. Curiosa e lindamente do mundo sincrônico. Estava aqui ouvindo vocês e me dei conta que a gente está fazendo esse encontro dias depois, 2 dias depois de Júpiter, de Vênus, ter entrado em Sagitário, né? E Vênus em Sagitário, só trazer, na verdade, a minha fala agora é para trazer alguns convites, né, para nós todos aqui. Eu poderia definir assim, trazer uma definição em uma frase de Vênus em Sagitário, que vai até dia 9 de dezembro. Um tema que Vênus em Sagitário pode trazer é a fé no prazer. E a gente realmente, sem muita intelectualização, como um mantra mesmo, sabe? Repetindo para o corpo, sabe? Apertando o corpo, massageando o corpo, respirando, enquanto a água cai no chuveiro, enquanto a gente vai para a praia na hora que a gente... né? E eu vou te dizer uma coisa, Cindy.
Não, quando eu morei na praia, quando eu fui morar na praia anos atrás, que eu ia para a praia 3 da tarde na terça-feira, eu via as pessoas falando: nossa, queria ter essa vida. Mentira, tem que ter muita estrutura interna para bancar ir para a praia às 3 da tarde. Porque senão, porque é muito comum, queria ter essa vida. Aí eu falava, queria mesmo, porque eu fui transitando por essa culpa do tipo, meu Deus, ele pagando. Só que eu percebi que eu funcionava melhor à noite, que não sei o quê, que eu não trabalho de segunda-feira, eu não atendo de segunda-feira, e não sei o quê, pipipi. Então a gente vai descobrindo, né, como que o nosso corpo funciona. E aí tem a ver com o que eu vou trazer no final, que é essa coisa da manada, mas é o quanto é importante a gente reconhecer o nosso funcionamento do prazer, né? E o prazer, aí, não vou abrir esse leque aqui enorme, mas o prazer relacionado à espiritualidade, eles estão totalmente relacionados, e aí a gente aprendeu a dissociar isso, né? Tanto nas imagens, figuras da puta e da santa, isso, aquilo aí, a gente faz o encontro parte 2 só para falar disso. Mas é tão interessante que nesse período, né, faz o que estimula, dá o comando para o seu corpo com soltura de, como um mantra, eu reconheço a fé no prazer, eu aceito a fé no prazer, eu aceito a fé no prazer. Conforme a gente vai falando isso para o corpo, sabe, tem várias técnicas, né? Tem de bater no timo, tem de fazer isso no corpo, tem de colocar na água. Técnicas que você gostar, trazer essa frase para você de sentir fé no prazer, né? Porque nesse período de Vênus em Sagitário, enquanto o Cosmos aí, o Astro está nos ajudando nisso, é muito forte, é muito interessante, porque é a fé que nos move, né? Eu não estou falando de religião, estou falando, a fé é um combustível, inclusive intelectual e emocional, né? De ação, porque a fé tem a ver com algo que nos dá sentido. Então, eu me movo nessa direção. Então, é muito apropriado, é muito lindo que a gente esteja aqui se reunindo, né? 2 dias depois de Vênus ter entrado em Sagitário, para a gente poder. Acabou de sair de Escorpião, a gente estava lá charcundando nas nossas pesquisas internas, charcundando a lama, e aí chega Sagitário e traz esse respiro. Tá vendo? Em Sagitário traz esse respiro. Então, convite 1. Convite 2 é que a gente. A convite 2 é fazer sexo durante o dia, num momento aleatório, por exemplo, masturbação. Gente, está falando, né? Eu lembro de uma vez, eu estava na Caixa Econômica. Gente, eu estava trabalhando na fucking Caixa Econômica, concursada pública. E tinha 2 coisas que me davam muito prazer. Uma era ir tomar chuva. Então, imagina, todo mundo aí na Caixa tomava chuva, voltava, a pessoa falava, o que essa menina está fazendo? Mas aquilo me dava respiro para eu estar dentro daquele ambiente que eu odiava, né? Um dia eu tava tomando banho, chuva na porta da caixa, assim, ó, tipo, tudo bem, eu sei que eu vou por um lado extremo às vezes, mas de branco na frente da caixa, assim, o guardinha, ele via. Eu voltava, assim, o pessoal falava, você foi na padaria agora, tá chovendo. Eu falava, eles iam entender por net, falei, essa mina geme no expediente, tipo, né? Enfim, mas eu lembro de um dia que eu fui pro banheiro me masturbar no meio do trabalho, porque eu não lembro o que estava acontecendo, mas me deu um fogo, um calor, eu sei lá, eu recebi mensagem de alguém, sei lá, eu sei que me deu um fogo. E aí eu falei, vou despertar esse fogo, eu vou nutrir o meu corpo com esse fogo. E eu fui pro banheiro, é lógico, não dei um escândalo, gente, né? E aí fui e me masturbei no banheiro, lá do setor, lá da Caixa Econômica, e era muito engraçado que eu voltava, minha vontade era de falar, vejam a minha pele brilhando, está viçosa, está gostosa. Eu sentia mais vigor e mais vitalidade para trabalhar, né? E é muito doido que deve falar isso, a gente trabalha, a gente... Tipo assim, vai para balada, aí vai, dança, bibibi. Uma libertação que eu tive. Eu fui para uma balada uma vez, dancei, aí conheci um cara, a gente ficou lá dançando músicas do Dirty Dancing, foi super legal, pipipi, os 2 brincando. Vamos para minha casa, vamos. A gente começou a se pegar, calor, aquele tesão. Vamos para casa dele. Gente, tudo que eu não queria era transar. Eu estava muito cansada e bêbada. Eu não queria transar, de forma alguma. E eu não consegui expressar isso, porque para mim sempre foi um pouco... Ainda é, né? Dificultou expressar. E a gente foi para casa dele, andando, era perto da balada, então já deu aquela acalmada. E aí chegou lá, ele falou assim, tô muito cansado, o que você acha da gente dormir? Eu falei, graças a Deus. Sabe? E 2 coisas, eu pergunto, onde mora a minha dificuldade em expressar, né? Hoje eu consigo falar, mas, né, mais de boa.
Mas, para mim, ele me gerou aquela libertação, sabe? Dele poder expressar. Então, é tão doido, porque a gente reprime, reprime, reprime. Mas, às vezes, numa relação, tudo que o outro tá pedindo... Desculpa. É que eu dei as cenas nessa casa com esses gatos, então não tem como não rir. Então, é muito doido, porque às vezes a gente tem um medo de expressar, mas é justamente quando a gente expressa que liberta a gente e o outro. Naquele momento, quando ele falou, vamos dormir, cara, foi uma delícia, que a gente dormiu, acordou, se pegou de manhã e tal, né? E meu gato tá escalando minha mãe, gente. É que eu não aguento. Ela ficou gritando que ele tá escalando. Então, tem essa liberdade, né? Do tomar essa autonomia de decisão, do tipo, aqui eu não quero, aqui eu quero, e sexo de manhã me faz bem, sexo de tarde me faz bem, masturbação me faz bem. Então, são vergonhas que a gente vai desconstruindo. Então, sugestão 2 para após isso. Tem algum tipo de autoprazer, né? E às vezes autoprazer, quando a gente manda uma mensagem para alguém ou tem uma troca para o outro, isso é autoprazer, né? Não é, nunca passa pelo autoprazer. Então, ter o autoprazer em horários não convencionais, né? Para ver como investigação, né? Como a gente, investigação mesmo, ver como a gente reage. E a outra coisa é observar o corpo e o rosto, sobretudo, e a respiração nos momentos de prazer. E aí eu vou dar um exemplo. Está lá transando com alguém. É muito comum, quando a gente, né, até nas referências da pornografia, dos filmes, disso, aquilo, as pessoas estão transando, aí na hora que elas estão sentindo prazer, como que está a cara dessas criaturas? Né? Tipo, tem uma dureza no rosto e o ar está preso. Então, quando eu percebi isso em mim, foi muito louco, que eu percebi que eu tinha vergonha de rir, de gargalhar nos momentos que eu estava alguém de prazer, que eu falei, essa pessoa vai achar que eu estou tirando onda com a cara dela. Então, foi toda uma desconstrução para eu poder rir, para eu poder gargalhar, feito uma pombagira feliz, né, nos momentos. Então, e o ar preso. Então, é muito interessante observar no momento que eu estou sentindo aí, falando do prazer sexual, porque isso tem muita informação por trás, tá? Eu estou falando, mas não é uma coisa aleatória, não. Existe uma informação por trás, registrada no nosso corpo, do prazer pelo sofrimento, e aí esse estudo é longo. Então, assim, tá lá, né? Tá lá transando, observa, observa se isso aqui tá solto, se a língua tá solta. Quando a gente solta o ar, o nosso canal vaginal e a nossa entrada da vagina, por exemplo, ela faz... E aí a gente estimula eu estou descansando do ter, que são vários descansos, né? E que, de novo, vamos fazer outro encontro. Para finalizar minha fala, eu quero agradecer uma mulher que revolucionou a nossa história e que tem uma frase, né, de uma música que ela canta e que eu já queria até tatuar no meu corpo, e agora vou tatuar mesmo, né? E que, infelizmente, acabou de nos deixar, que é a Gal Costa. Me tocou muito a partida da Gal, porque eu fiquei pensando tudo que ela representa, né, para mim, assim, nessa admiração toda. E eu percebi que ela dentre tantas coisas, ela manifesta uma coragem de se expor, né? Uma coragem de brilhar, uma coragem dentre tantas coisas. E a música dela que eu mais canto na vida, que é a frase que eu quero tatuar, que eu quero deixar aqui de presente para nós, que para mim é um lema de vida, tá? Respeito muito as minhas lágrimas, mas ainda mais minha risada. Inscreva assim minhas palavras na voz de uma mulher sagrada. Vaca profana põe teus cornos para fora e acima da manada. Deixa eu pegar uns pedacinhos dessa letra. Respeito muito as minhas lágrimas. O começo do nosso encontro aqui, né? Tudo que a gente sente é muito válido. As lágrimas são, né? Essa gama de emoção. Mas ainda mais minha risada. Né? Cara, uma mulher que falar que, acima de tudo, eu reconheço a minha risada, né? Porque isso foi feito, e na sociedade que a gente já vive, inscreva assim minhas palavras na voz de uma mulher sagrada. Traz o riso, traz o prazer enquanto algo sagrado, né?
Aí ela já emenda o sagrada com vaca profana, que é essa dissociação que acontece na nossa cabeça o tempo inteiro, que a gente é ensinado a viver. Vaca profana, põe teus cornos para fora e acima da manada, que é o que a gente falou aqui. Eu sinto que esses cornos é como se fosse a nossa energia sexual que vai subindo pela nossa coluna vertebral, vai fortalecendo, vai trazendo um tutano, chega aqui, sobe pelo tronco encefálico aqui, ó, e vai, na hora que sobe essa energia, sai esses cornos para fora, e na hora que sai esses cornos para fora, a gente tá assim, sabe, num tubo, num eixo, que eu consigo me posicionar para esse fora da manada, né? A gente consegue ir encontrando a nossa tribo. Eu consigo não aceitar mais. Eu dou chifrada se eu precisar de chifrada, mas eu consigo, sobretudo, me encontrar com os meus e não ficar seguindo um padrão para fora e acima da manada, né? Então, assim, muito obrigada a essa Gal Costa maravilhosa, né? E que o prazer seja a nossa revolução, sempre cada vez mais. Falei tudo que eu queria falar para esse encontro, eu quero mais uns 3, tá? Eu quero um por mês. Obrigada de nada. Gente, estamos chegando aqui no encerramento do nosso encontro. Na verdade, já passou do horário, mas tem muito para falar. Já tomo a licença aqui de a gente também poder programar outros encontros, porque tem altos tópicos aqui que a gente só citou, que a gente poderia passar, enfim, muitas horas falando a respeito. Então, zelando também por esse horário, quero agradecer muito a presença de todos vocês, em especial agradecer por esse encontro maravilhoso junto com a Paty, com a Mel, irmãs de alma maravilhosas, gratidão, mulheres incríveis que eu honro tanto. E espero que esse encontro tenha sido incrível para vocês também, tenha gerado insights maravilhosos, informações importantes para vocês, né, levarem aí na jornada de vocês. A gente segue juntos lá no nosso grupo, se vocês quiserem compartilhar insights ou trazer qualquer tipo de pergunta, a gente responde com toda a presença do mundo. Só não vou abrir para mais perguntas, porque senão, né, vai longe aqui. E só por esse cuidado em relação ao horário também. Mas vamos seguindo, porque tem muito para falar sobre tudo isso e intenciono aí a gente fazer novos encontros para seguir aprofundando. Tá bom? Mel, Paty, quer trazer alguma fala rápida assim de despedida? Eu me coloco à disposição se alguém sentir que precisa ter alguma troca mais íntima, alguma troca mais pessoal, tá? Deixe meu Instagram para que a gente possa fortalecer esse elo com a gente mesmo através das nossas conversas, tá? Então, vou deixar o meu Instagram aqui para a gente... Deixa lá no grupo. Vá bene, tá? É um canal para fortalecer esse canal. Também me coloco à disposição, também quero agradecer. E vamos com coragem e com muito prazer nessa travessia que é a vida, nessa aventura, né? Até veio, tipo, de eu ler um trechinho de um textinho, mas não sei se cabe, né? Sobre prazer. Se for um trechinho, vai que vai, a gente encerra com ele, Dani. Massa. Então, é desse arquétipo. A ator quer prazer. E aí eu vou ler só aqui rapidinho. Então, quando você vem a mim, eu tomo seu espírito das estrelas e o visto, num corpo de sensação, para delicadamente concentrá-la na forma, para benignamente aquecê-la na bem-aventurança. Você está aqui para sentir o deleite, desfrutar a recompensa, conhecer a satisfação, ter prazer em todos os caminhos, de todas as maneiras, em todos os aspectos. O prazer torna-a suculenta, faz seus olhos cintilarem, anima a sua energia vital, o requinte da existência é o prazer. Prepare-se para sentir-se muitíssimo bem. Só para inspirar a gente também e trazendo essas forças. Errou demais, gente. Seguimos juntos. Gratidão. Bom final de semana para vocês.
Quem quiser, esse encontro vai ficar salvo lá no nosso canal do YouTube. Eu mando o link para vocês lá no nosso grupo, assim que eu subir por lá. E assim seguimos, tá bom? Grato. Ótima sexta por aí, bom final de semana. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.